Olá, estamos de volta com mais um Papeando com a Cristina Stech e o nosso convidado é o ex-ministro, mas para nós o mandato dele continua intacto, Paulo Alvim, que ele é hoje o diretor do Silatec Park. Seja bem-vindo, ministro. Vou até chamar de ministro, né? Não, vou chamar de Paulo. Então, Paulo, eu queria recuperar um pouco da tua história. Você trabalhava no Sebrae? A minha história aí o pessoal vai começar a fazer conta, são mais de 4 décadas na área de ciência e tecnologia. Eu entrei na área de ciência e tecnologia em 79, na UFRJ. E tive a sorte... Se falava em ciência e tecnologia se lá? Falava. A gente brinca que a primeira história da ciência e tecnologia brasileira começou quando vieram os naturalistas para o Brasil, observar a natureza. Mas, efetivamente, a primeira instituição de ciência e tecnologia brasileira veio com D. João VI, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Historicamente, mais de 200 anos, historicamente a instituição de ciência e tecnologia, né, mais antiga. Mas como a gente conhece hoje ciência e tecnologia, a gente diz que é uma experiência de uns 200 e poucos anos, né? E aí nós estamos falando das primeiras universidades, e aí a Federal do Paraná é a primeira universidade pública brasileira. A primeira universidade no Brasil foi a Mackenzie, em São Paulo, mas a primeira universidade pública, isso é importante. Nossa, muito importante. Paranaense, né? Foi a Federal do Paraná. Aí você tem a primeira instituição de pesquisa, foi o IPT de São Paulo. Então você tem algumas instituições, né? Na Amazônia, o Museu Guild, né? Então tem algumas instituições centenárias, né? A gente tem mais de 20 instituições centenárias na área de ciência e tecnologia no Brasil. Pelo que a gente conhece hoje, né, o marco que a gente tem como referência para ciência e tecnologia foi com a criação do CNPq, né? O almirante Álvaro Alberto, que é uma referência que criou não só o CNPq, mas a pesquisa na área nuclear, né? Isso tem mais de 70 anos. Então nós somos um país jovem quando a gente fala ciência e tecnologia, né? E aí o grande esforço, e eu acho que um marco para a ciência e tecnologia brasileira, né? Por mais que a gente tenha tido políticas, né, brasileiras de desenvolvimento científico e tecnológico, né, o marco foi a Constituinte, a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi um marco porque a partir dali se falou ciência e tecnologia, né, é a transformação da sociedade, né? Então, pela primeira vez na Constituição brasileira, temos capítulos específicos e a partir dali a gente começou um processo de aceleração. Criou-se o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, em 85, né? Nós tivemos, né, como desdobramento, né, da Constituinte, né, todo um trabalho nas 27 unidades da Federação para ter 2% do orçamento, né, dos estados para apoiar ciência e tecnologia. É muito pouco, mas é muito significativo, né? Você vai dizer, por que 2%? Porque 2% era um número, né, que naquela época, nos anos 80, era o que os países desenvolvidos aplicavam em ciência e tecnologia. Então nós entendíamos que se a gente investisse aquilo, o Brasil nunca conseguiu superar 1,5. Hoje está em torno de 1,2. A gente ainda está distante dos 2%, que era a meta nos anos 80. Hoje a gente já tem países, né, que investem 4%, 5%, né? Já tem empresas que investem 40% do seu faturamento, ou seja, por conta da competição que você tem, do avanço tecnológico, da intensividade da ciência e tecnologia nos negócios e no avanço do conhecimento. Então, esse marco, Cristina, é muito interessante porque nós estamos falando de um ministério que não chegou aos 40 anos ainda, né? Várias instituições de fomento, né? O CNPq tem mais de 70 anos, mas a FINEP tem quase 60 anos, né? Mas nos estados ainda estão beirando os 30 anos. Então nós falamos de uma atividade nova.
E interessante porque, e aí eu vou começar a falar um pouco do Paraná, é que hoje... Nova e indispensável, né? Não. Nova, indispensável e irreversível. Sim. Né? Ninguém hoje pode, como responsável por gestão pública, pensar que vai encontrar soluções para melhoria de qualidade da vida da população, né? E é em todas as áreas da saúde, né? A pandemia nos mostrou isso, da educação, da habitação, da alimentação, da mobilidade, que não passa pela incorporação de conhecimento científico e tecnológico. Então, hoje, a sociedade percebeu o papel da ciência, né? Que tem que ser pública. No mundo inteiro é responsabilidade do setor público a maior parte do investimento em ciência, né? Tecnologia é um equilíbrio entre público e privado, mas a ciência não tem como deixar de ser um investimento público. O privado, ele complementa, ele é a menor parte, mas isso é no mundo inteiro. Você pode dizer que nos países mais capitalistas, não. No mundo inteiro, ciência se fala, né, em setor público, mesmo de forma indireta, né? Pode ser contratado por programas de defesa, por programas de alimentação, programas de saúde, mas a presença do recurso público é fundamental por causa do risco. E mais, né, quando a gente fala de investimento em ciência, é avanço do conhecimento, é formação de pessoas, é o capital humano que vai fazer a diferença, né? Então é um investimento que tem que ser cada vez mais, né? Eu acho que no caso brasileiro essa questão a gente tem que avançado muito, né? Tem avançado muito, os recursos têm sido crescentes, o que é extremamente positivo, e a gente só vai perceber isso na frente, né? Tem dificuldades? Tem, mas a gente tem avançado nesse ciclo aí que eu gosto de dizer de 7 décadas, né? Que eu tive a sorte de acompanhar 4, né? Que é um processo contínuo, né? Que a gente avança. Primeiro, o capital humano, né? O número de mestres e doutores, que são os pesquisadores, nas universidades brasileiras já é significativo. O que o Brasil forma de mestres e doutores anualmente é muito significativo. Poucos países têm isso. Mas não são nas áreas estratégicas, isso é uma questão de ajuste. A gente está formando mestres e doutores, está formando pesquisadores, né? A gente precisa formar mais? Precisamos. Aí tem que fazer uma cultura da ciência e tecnologia chegar nas crianças. Tem que valorizar o pesquisador, tem que pesquisar o docente, né? Para que eles vão se formar em física, em matemática, em biologia, em química, né? Que a gente chama das ciências, né? Bases do avanço do conhecimento, como também na área de ciências humanas. Então eu acho que esse é um processo que ele tem avançando. O Paraná está num momento muito positivo, porque o Paraná conseguiu, né, regularizar a questão dos 2%. Então hoje você tem conseguido ter recursos crescentes para investimento, atende às necessidades das demandas das instituições de ensino e pesquisa do Estado? Ainda não, porque você tinha represamento, os investimentos são onerosos, você precisa investir em laboratório, você precisa formar mais gente, ou seja, os investimentos são grandes, mas eu posso dizer que o Paraná está num momento muito positivo, né? O número de mestres e doutores do Paraná já é significativo, nós já temos muita referência em pesquisa paranaense a nível nacional e internacional, em Guarapuava. Sim. Em Guarapuava. Quando o senhor falou no Paraná, eu ia lembrar o Vale do Genoma, né? Porque a pesquisa, me corrija se eu estiver errado, mas a pesquisa, ciência e tecnologia pode ser ou é um fator muito importante na questão da segurança alimentar. Sim, sim. Eu vou dizer, por exemplo, o Vale do Genoma, que nasceu aqui em Guarapuava, né, nos anos 2019, mais ou menos, né? A partir daí um esforço que integrou muito fortemente a universidade, empresários, Fundação Araucária, a Secretaria de Ensino Superior, Educação e Ciência, né, daqui, Ciência e Tecnologia do Estado. A gente tem muita pesquisa de referência. E o projeto Genoma Paraná, né, que é sediado em Guarapuava, tem uma referência muito forte na Unicentro e no IPEC, aqui em Guarapuava,
né, e trabalhando em rede com outras universidades do estado e inclusive de outras regiões, ela demonstrou uma capacidade de aglutinar e estimular que hoje o Genoma Paraná é parte importante do Genoma Brasil, né? Guarapuava entrou no mapa da genômica, entrou no mapa do sequenciamento genético, né? No início pela saúde e hoje fortemente no agronegócio. No ano passado, foi construído um projeto muito grande aqui no Paraná, que envolve quase 80 pesquisadores do estado, né? Gente aqui de Guarapuava também, chamado Genoma Agro, né? Com uma estratégia de atuação em 3 áreas de genômica para o agronegócio, genômica no solo, algo inédito, não como pesquisa, mas da abrangência que está se dando, né? É com certeza um projeto único no país, genômica na área de soja e genômica na área de feijão, né? Soja por quê? Porque o estado é o segundo maior produtor. Sim, maior produtor. E nós temos uma competência de pesquisa em soja no Paraná que o maior produtor não tem. Então nós vamos contribuir para o Brasil. E feijão, nós somos o maior produtor de feijão do país, né? Então a competência produtiva e a capacidade de pesquisa está no estado. Então essas são as 3 áreas que estão sendo aceleradas na área de genômica para o agro, né? Isso vai depois ser expandido para genômica animal, isso depois vai ser expandido para genômica na água, genômica no meio ambiente, porque essas são soluções estratégicas, né? Só que quando eu falo em genômica, você vai me permitir, porque essas coisas vão cada vez integrando e cada vez ampliando mais. Quando se fala em genômica, nós estamos falando em quantidades de dados que a gente não consegue nem contar os zeros, né? Isso já é típico na área humana, mas quando você começa a trabalhar com essas outras áreas de vida, né, da bioeconomia, né, que a gente começa a ver a percepção da necessidade de investimentos de supercomputação, de inteligência artificial, né, de bioinformática. São coisas que estão sendo também incorporadas e agregadas, e algumas políticas públicas que estão acontecendo nesse momento do Paraná são estratégicas. Então, eu não deveria estar, mas eu, como um entusiasta, eu tenho a elogiar os esforços do governo do estado na área de ter uma grande rede de conectividade entre as instituições de pesquisa e ensino do estado, um grande esforço que está sendo feito em parceria, né, com a Índia, né, na área de supercomputação, né? Ou seja, a gente vai ter uma capacidade de processamento e armazenamento, né, diferenciada no país, porque nós vamos ter o estado nisso e nós vamos ter um supercomputador em Guarapuava. Isso é fantástico. Isso vai transbordar para inteligência artificial, né, que também está sendo construído. E uma novidade é o trabalho que está sendo iniciado aqui no estado, também na área de tecnologias quânticas, né, de computação quântica. E essa integração, supercomputação, inteligência artificial, né, computação quântica, né, o Paraná vai se diferenciar. Ele que estava atrasado vai dar um salto, vai passar, porque ele está trabalhando isso de forma integrada, né, sem vaidade, sem paz, né, sem aquela questão de preocupação que é de fulano de Beltrano. É um conceito, né, bem avançado de cooperação. Coletivo, né? É um coletivo. O conceito de coletivo está chegando à ciência. Sim. E isso eu acho que é fundamental e vai trazer ganhos muito significativos. E aí, nesse conceito de coletivo, você vai me permitir, né, e depois eu vou chegar em Guarapuava, né, o ano passado a gente avançou muito esse conceito de coletivo no estado para o conceito dos ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação. Hoje já são mais de 60 municípios paranaenses. Nossa, você lembra que em 23 nós tivemos aqui um evento aqui em Guarapuava e naquele momento eram 52 municípios e 180 ambientes de inovação, né? Esse ano, né, a gente chegou a 60 municípios,
Mas foi pouco, pular de 50 para 60. Nossa, é muito significativo. É muito. Eu estou falando de 20% dos municípios do Paraná com uma infraestrutura de ambientes de inovação, uma integração que articula o que a gente chama de triple hélice, política pública, empreendedores e a iniciativa privada, e principalmente a universidade. E agora nós temos 500 ambientes de inovação. Tá? Então, eu acho que isso foi um grande salto que a gente conquistou no Paraná, um trabalho de visão de coletivo. Nós tivemos oportunidade, o Paraná esteve presente no encontro nacional da entidade que congrega os ambientes de inovação, que é a Amprotec, e o ano passado, em novembro, o Paraná esteve presente na Amprotec, e foi um evento de São José dos Campos, que com certeza é o maior parque tecnológico do país, por conta de toda uma história de somatório de investimentos, principalmente na área aeroespacial, aeronáutica e espaço, tem ITA, tem CTA, tem INPE, tem pesquisa de satélite, tem tudo, o maior, e o evento foi lá. E no evento da Amprotec, o Paraná foi a maior delegação. Olha que coisa. Tá? E o Paraná, eu digo, deu um show, porque nós estávamos como um coletivo. Uma simples atitude de todo mundo estar com a mesma camisa, a mesma camiseta do Paraná, mas lá nós éramos um coletivo, lá nós éramos os ambientes de inovação, éramos o ecossistema paranaense de inovação. Isso foi muito significativo. Naquele momento, a gente já sabia que nós tínhamos saltado de 180 para 500 ambientes de inovação. Isso impactou, e o importante é que, por conta de tudo isso, a gente está trazendo esse ano o encontro dos ambientes nacionais de inovação para o Paraná. Eu fiquei muito triste, porque eu queria trazer para Guarapuava, mas a gente sabe depois, essa é uma outra conversa, a gente tem muita dificuldade de fazer eventos nacionais e internacionais ainda em Guarapuava. A gente vai mudar esse quadro, Eu não queria entrar nisso aí, mas a gente... Outra conversa. Outra conversa, mas... A gente precisa mudar isso. Chega aqui, daí vem aqui, Nós estamos referindo a questão dos voos, do aeroporto. Que a gente ia até Campinas, agora só até Curitiba. A gente, o ano passado, nós deixamos de trazer um evento que seria esse ano, um trabalho belíssimo que os colegas da UTFPR fizeram, para trazer o evento nacional de educação tecnológica para cá. Nós perdemos para Campinas porque a gente não tinha logística. E outros eventos, o evento da Amprotec, esse ano nós discutimos no Paraná, nós deixamos de trazer para Guarapuava porque a gente não tinha questões de logística. Então essa é algo que... O que tem isso tem a ver com conhecimento, com ciência e tecnologia? As pessoas precisam interagir. Com certeza. Então, isso é algo que vai, se nós não tomarmos uma decisão, é uma outra conversa, mas começa a prejudicar não só o setor produtivo, não só o setor de saúde, mas primeiro as pessoas. Então, eu acho que é algo que logo a gente tem que colocar na pauta, porque isso pode retroceder o momento que a gente vive em Guarapuava. Mas voltando ao evento, então nós demos um show lá e logo em seguida nós tivemos o grande encontro dos ecossistemas, a exemplo que ocorreu em Guarapuava em 23, ocorreu em Londrina em 24, e lá, Guarapuava deu um show, Nós saímos de 12 ambientes de inovação para 70. E eu vou contar um pouquinho essa história, porque essa história vai ajudar ao processo de mudanças que a gente está vivendo em Guarapuava. Nós não fomos o município com o maior número de ambientes de inovação por uma razão simples, porque o modelo que nós seguimos de nossa expansão foi seguido por Ponta Grossa, e Ponta Grossa tem mais escola municipal que nós. E eu vou contar essa história porque essa história...
Entendeu? Mas, feito isso, a gente tem muito orgulho de dizer que hoje Guarapuava é o segundo município paranaense em número de ambientes de inovação. Um processo de coletivo. Um processo muito legal de coletivo que a gente está articulando, que está todo mundo envolvido, todo mundo fazendo junto. E eu acho que isso mostrou o salto. Mas onde é que estão esses ambientes de inovação, né, de Guarapuava? Então eu vou contar a história, né? E essa história foi uma história que o ano passado se materializou muito. Mais ou menos nessa época, no mês de janeiro do ano passado, a gente tinha saído do encontro de Guarapuava e a gente tinha uma perspectiva de captação de recursos, né? O governo do estado ia lançar uma chamada para apoiar, na ocasião, os 180 ambientes de inovação que tinham sido credenciados. Nós tínhamos 12, né? E a gente começou a se organizar, porque, né, foi muito legal, porque foi todo mundo se ajudando, né? As universidades, as instituições privadas, todo mundo junto. A gente se reunia cada vez, um dia na Campo Real, um dia na Unicentro, um dia no Sila, um dia na Guairacá, onde a gente estava trabalhando junto e todo mundo se dando as mãos, né? A consequência desse trabalho inicial foi que dos 12, 11 captaram. Então nós trouxemos 2,7 milhões para Guarapuava. Bacana. Tá? Todo mundo captou dinheiro, né? Foi muito importante. Esse dinheiro está todo mundo fazendo as suas atividades, está todo mundo contratando bolsista, está todo mundo comprando equipamento. Isso transformou, né? Fortaleceu o ecossistema. Mas nós tomamos uma decisão naquele momento. Ficou gente de fora, né? E quando a gente se reuniu, apenas os espaços makers, e naquela oportunidade nós tínhamos 3 espaços makers que tinham sido credenciados. O nosso lá no CTP Celeiro, né? O da UTFPR e o da Prefeitura Municipal, né? O LEB da Prefeitura Municipal. E nós falamos que isso é muito pouco para atender a necessidade de Guarapuava. E aí, de imediato, a gente identificou que tinha o da Campo Real, e logo, imediatamente a Campo Real se incorporou e depois, né, no processo de Londrina foi credenciado, a Guaracá foi credenciado. E naquele momento, e aí vem uma outra força de Guarapuava, que é de 2017, mas que é muito relevante, que é o Fórum de Inovação da cidade, um movimento social, uma mobilização de mais de 60 instituições, né, que já deu a Guarapuava em 22 um documento chamado Conferência Guarapuava 2035, que esse ano a gente vai fazer um balanço, né, do que já conquistou, né, e o que a gente precisa ajustar, porque 25 são 10 anos antes. Então é um momento estratégico de parar. Então esse semestre a gente deve ter um evento de reposicionamento, e não tem nada a ver com política, é a sociedade que precisa se reposicionar. Para você ter uma ideia, em 23 do conjunto, são 4 pilares que a gente tem no documento Conferência Guarapuava 2035, dos 4 pilares, são mais de 60 ações. Nós fizemos em 23 mais de 300 iniciativas. Era uma por dia. Praticamente uma por dia. Uma por dia. E aquilo ali entusiasmava. Esse ano, quando nós fizemos o balanço, né, foi muito interessante porque, primeiro, as 60 instituições fizeram algum tipo de atividade. Coisa que não tinha ocorrido nas 300, sim, em 23. Em 24, as 60 fizeram algum tipo de iniciativa. E nós superamos o número de 1.000. É muito. É muita coisa. É aquele negócio, você pisca, está acontecendo alguma coisa na cidade. Então, esse ano, a gente já teve uma primeira reunião da diretoria do Fórum, né, e a gente discutiu, porque está acontecendo tanta coisa que a sociedade precisa saber dessas Sim. coisas que estão acontecendo, né? Porque isso é transformador, isso impacta no dia a dia de qualquer... A sociedade consegue entender o que está acontecendo? Eu acho que algumas coisas sim. A gente na área de ciência e tecnologia fala muito a gente para nós mesmos. Sim. Tá? Mas a pandemia nos ensinou, a sociedade percebeu que a ciência
está no seu dia a dia. Sim. E isso vem popularizando, né? E a gente passa por um movimento, por exemplo, hoje a gente já tinha a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi criada a Semana Estadual e hoje tem a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia. Um momento que a gente abre os espaços para visita de escolas, visita, né? A gente ainda está muito no mundo da educação. A gente precisa chegar na sociedade. Mais que isso, a gente precisa chegar onde o cidadão está, né? Então, um dos desafios que a gente tem discutido no fórum é como é que a ciência, né, e a tecnologia contribuem para a inclusão social, né? Guarapuava, né, eu que já estou aqui estou entrando no 3º ano do Guarapuavano, né, assusta quando eu sei o nível de pobreza da população de Guarapuava. O nosso entorno, que pouca gente conhece, né, muito pobre. É muito pobre. Eu brinco que uma vez todo mundo fala, mas tem. Eu falei, mas onde é que está? Aí um dia eu entrei no motorista do aplicativo e comentei com o motorista, ele chegou para mim, o senhor quer ver? Eu lhe levo. E eu fui ver. E assusta. Assusta, sim. Assusta muito, né, o nosso entorno, né? E acho que uma parcela significativa da população não vê ou não quer ver. Eu te digo. Aí a gente vai cair na questão da invisibilidade. Né? Às vezes é mais fácil você fazer de conta que vê, né? E aí, Cristina, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu comecei a perceber mais perto da gente, né? Porque antes era invisível, né? Uhum. Então eu comecei a ver senhoras recolhendo lixo, não para pegar latinha, não. Para ver se tinha sobra de comida. Todo dia. O senhor sabe onde é que eu moro. Na entrada da minha estradinha ali já tem 2 containers de lixo. Todo dia, pela manhã e quando eu volto, tem pessoas procurando comida. Sim. E é procurando comida, não é resíduo para dar reciclagem. Não, é comida. É comida. Então, lixo orgânico. Nossa, isso me incomoda. Então, a gente discutiu muito isso no fórum no final do ano passado. Já existem algumas pessoas do fórum preocupadas. A gente tem que usar os amigos da universidade para ajudar a fazer esse processo, porque não podemos deixar ninguém para trás. Porque eu falei há pouco na questão da segurança alimentar. Todo mundo está preocupado lá na frente, mas a preocupação tem que ser hoje, porque tem gente passando. Sim, na cidade de maior PIB agrícola do Paraná. Então, é um contraponto, né? Então eu acho que esses são alguns dos desafios que a gente está aprendendo ao longo do processo, e quanto mais a gente chegue nessa população, né, nesses problemas da sociedade, né, é a questão da habitação, que a gente tem um problema sério aqui. Eu imagino que tem 3 coisas aqui que a gente tem muito sérias, que a gente tem que ver como é que é a área de ciência e tecnologia, os ambientes de inovação daqui de Guarapuava vão poder ajudar, e eu acho que eles podem ajudar. Primeiro é a alimentação, a própria saúde, tá? E a questão da habitação. Essas são 3 questões críticas que a gente tem que ter um olhar, né? E nós temos pesquisadores na região que com certeza já fazem estudos e podem contribuir, e esse é um desafio. Ao mesmo tempo que você olha os problemas, você tem que puxar a alavanca, e aí a gente tem que puxar o empreendedorismo, né, com oportunidades de trabalho digno, né, com oportunidades de trabalho que fixem a população, né, porque a gente já começa a ter um problema, Cristina, de forma a gente para ir embora. Sim. Né? Sim. Hoje a gente está formando meninos aqui, temos uma população universitária aqui muito grande, nós temos boas escolas, nós temos boas instituições de pesquisa aqui que estão formando. Eu brinco, eu estou fazendo meu doutorado em Guarapuava, né? Quando eu poderia pensar, né, antes a minha geração, eu converso com pessoas da minha faixa etária aqui, né, os colegas da minha faixa etária, nem todos, mas uma maioria, né, são as primeiras gerações que estudaram na universidade. Né? E geralmente eles foram, né, outra coisa que eu aprendi aqui em Guarapuava,
as famílias que tinham posse aqui tinham um apartamento em Sim, Curitiba. Curitiba mandava o filho Para filho estudar ou para ir ao médico. Sim. Hoje você não precisa. Hoje Sim. você tem uma oferta de educação superior Sim. em Guarapuava e região, em qualquer área do conhecimento. Você tem a possibilidade do segundo momento do estudo, na pós-graduação, no mestrado, doutorado, e em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, para estudar, eu brinco, né? Só não estuda em Guarapuava quem não quer. Porque você tem até uma oferta pública gratuita. Sobra vaga no ensino público e gratuito. Em todas as áreas? Não. Mas ficar fora do ensino é complexo aqui, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que fruto desse processo todo, né, e o fórum é o grande espaço que a gente tem em Guarapuava, precisa ser cada vez mais fortalecido e de conhecimento público, nós fizemos uma avaliação no ano passado, numa parceria do Fórum das Instituições e com o Sebrae Paraná, nós fizemos um diagnóstico, né? Primeiro nós levantamos os números de Guarapuava e assustam, né? Alguns números, né, que o censo não espelha tão bem, nós conseguimos ir buscar informação de maior qualidade, mas mais que isso foi um olhar de ciência e tecnologia para dentro de Guarapuava. E a gente viu, né, que apesar de Guarapuava ter a melhor nota do IDEB, né, quando a gente foi ver matemática, era assustador as notas. E nós levamos essa discussão para dentro do fórum, falando como é que a gente ajuda, né, melhorar a qualidade do ensino de matemática em Guarapuava. Tem uma turma aí que já está chegando na faculdade, não adianta, eu não vou ensinar matemática para aquele aluno que está no primeiro ano de engenharia. A gente tem que começar lá atrás. Sim. E aí nós tivemos uma ideia que foi uma ideia inovadora, né? O CTP liderou esse processo, ajudou, mas teve parceria de todo mundo, que foi transformar, né, espaços nas escolas municipais que já tem seu laboratório de robótica, né, que já tem alguma coisa de programação, então já tinha algum contato, né, teve investimento significativo, não pode registrar. Guarapuava, a educação básica de Guarapuava, a educação municipal de Guarapuava sempre investiu com esse olhar de tecnologia, né? Então, se já se destacava, nós falamos, vamos transformar esses laboratórios em espaços maker. Porque aí eu vou ensinar matemática brincando. Né? E o jogo é atrativo, né? E você torna interessante para a criança. Então a gente construiu uma proposta com as 44 escolas municipais. E nós submetemos ao governo e nós credenciamos todas as escolas municipais de Guarapuava, acho que a gente chegou em 70, né? E aí elas todas estão credenciadas. Nesse momento, o que a gente está desenvolvendo? A construção do que seria esse projeto básico para ter espaços makers, né? E isso nós levamos não só para as escolas municipais, então nós temos no Pelotão Esperança um espaço maker. Nossa, bacana. Nós fizemos reuniões com as escolas privadas, então, e aqui não é nenhuma propaganda, o Colégio Globo incorporou isso, né? Conversamos com é nosso parceiro. Nós conversamos com as escolas estaduais, então tem uma escola, a gente queria que fossem todas as escolas estaduais, mas a gente respeita as decisões, mas o importante é que todas as escolas municipais hoje são credenciadas como um ambiente de inovação para criança. Estou falando crianças da primeira à 4ª série. Que é a base, né? Que é a base. Isso vai demorar muito tempo? Vai. Mas com certeza, daqui a 5 anos essas crianças estão diferentes. E aí não basta só colocar no papel e formatar. E aí que eu quero entrar na proposta que a gente fez, né? A gente já vinha fazendo nos períodos de férias, né? Nós fomos provocados a primeira vez pelos colegas do shopping. Vocês fazem coisas tão interessantes lá, por que vocês não fazem uma colônia de férias, né? E nós chamamos de colônia de férias tecnológica,
Nós já estamos na 4ª versão. E que está sendo um sucesso. Que está sendo, graças a Deus, um sucesso. Quem perdeu, julho, tem mais. Né? E esse ano a gente, por conta de toda essa experiência que a gente teve o ano passado, do Espaço Maker nosso, né, de trazer o desafio de fazer isso com as escolas, esse ano nós começamos, e esse ano foi diferente, e aí isso foi feito a preparação das oficinas, não, mas a decisão dessa transformação, esse ano é o ano da COP30 no Brasil, né? Então vai se falar muito de meio ambiente. E aí nós construímos 8 oficinas para as crianças de programação, robótica e automação, centrado em produtos recicláveis. E aí lançamos no dia 7 de janeiro uma campanha de lixo eletrônico. Então tudo que nós fizemos, e as crianças criaram lá robozinho, né, guerra de robô, né, tudo foi utilizando resíduo eletrônico, que é um problema para a sociedade. Sim, um grande problema, você não tem onde descartar. Tá, então, e aí nós tomamos uma decisão, né, que a Mídia Logo nos ajudou, que nós somos hoje um polo de coleta de lixo eletrônico, as empresas, em 2 dias começou a chegar lá um monte de coisa, aí nós fizemos um trabalho articulado. Hoje estamos articulados com um trabalho na área de catadores que tem em Guarapuava. Então, toda a parte de metal, toda a parte de plástico que a gente não usa, a gente canaliza para esse. Então, um processo de articulação, e isso está num crescente. Muito interessante, que eu tenho um sonho, que é o sonho de dar uma contribuição como município no interior do Paraná para a COP. Aqui a gente faz... Né, sustentabilidade, pensando na educação, pensando na população, esse tipo de coisa. Então, nesse momento está um grande burburinho, nós já conversamos com a secretária Selva, né, já estamos conversando com as entidades, né, da sociedade civil que trabalham com isso, né, já estamos conversando com os catadores, estamos retomando um projeto antigo de ter um galpão, tudo está assim, de repente, né, tudo por conta do lixo eletrônico. Olha só. É que uma coisa puxa a outra. Né? E aí o que acontece? As crianças já começam a entender, então forçam os pais a... Pai, aquele computador que está lá jogado, e aí esse tipo de coisa. E aí a gente fica... Porque esse é um outro lado que a gente não está pensando no empreendedorismo nesse momento, mas a gente está pensando no futuro. Sim. E a gente está pensando nas parcerias a nível municipal, né? Depois de um ano que Guarapuava agora virou centro de atenção. Então, por exemplo, eu acabei de ter uma reunião com um empreendedor, né, do agro de outra unidade da federação que quer fazer eventos em Guarapuava. Então, hoje ele está começando a receber, né, nós vamos fazer breve um evento de desenvolvedores em parceria com o Google. Então, as coisas começam a acontecer em Guarapuava de um jeito que é o público da universidade, o público do ensino médio, começa a perceber, mas precisa chegar na sociedade. Só você ter uma ideia, em março nós já temos 2 grandes eventos agendados para cá, 21 e 22. Um vai ser a segunda versão do Arduino Day, né? Ou seja, a gente faz... Até agora já está montado com a Campo Real, que vai fazer um trabalho para os alunos, e tem um trabalho que a gente está fazendo para o público, que a gente vai fazer uma grande exposição para desmistificar o que é esse tal de Arduino, que está no tudo que nós usamos, que está em tudo. Então, a desmistificação que deixa as crianças loucas, né, entusiasmadas, mas que estimula inclusive os pais e por aí vai. Então, nós vamos fazer esse ano a segunda versão do Arduino Day, vamos fazer a 3ª versão em parceria com todos os atores do fórum do Startup Day, né? E esse ano a gente vai fazer diferente, né? Nós vamos transbordar, é uma parceria do CTP com a Campo Real, para 4 municípios da nossa região. Vai então, descentralizar. Nós vamos descentralizar, nós vamos fazer em Guarapuava, né? Já está garantido, né? E é uma parceria com o Sebrae, mas nós vamos levar para 4 municípios. Nós temos uma corresponsabilidade com 20 municípios da nossa região. Regional. Né? Regional. A gente já trabalha muito com Pinhão,
com Turvo, com Manuel Ribas, mas a gente quer fazer mais, né? Então a gente está nessa questão de transbordar, né? A gente já transborda bastante o evento Educatec, que a gente traz da região toda, o pessoal, mas a gente quer fazer ações lá, não que eles tenham essa dependência de vir a Guarapuava. Então a gente está se organizando para começar a fazer eventos de inovação, ajudar a criação de ambientes de inovação nesses territórios, que pode ser numa escola, pode ser, né, num centro de inovação que a prefeitura resolve implantar, né? Já temos alguns prefeitos que estão batendo na porta, né, do CTP para a gente fazer junto, né? E é aquela visão de que a gente está construindo os coletivos de ciência e tecnologia, que tem espaço para todo mundo, que não tem paternidade, né, que não tem, vamos ser dono, né, mas que tem um sentido de pertencimento a todo mundo que participa. Então, esse é um pouco do que a gente está fazendo. Esse ano é um ano de muito desafio, porque são novos ambientes de inovação no nosso município, tem muita demanda, a demanda vem crescendo, né? Os nossos ambientes de inovação estão crescendo, estão ficando fortalecidos, estão ficando robustos, né? Estamos incorporando mais pessoas. Para você ter uma ideia, né? Hoje acabou de sair uma lista, né? A gente precisa formar gente, né? Precisa preparar pessoas para trabalhar nesses ambientes. Então, o governo do estado lançou uma capacitação, já tinha feito o ano passado, isso é único no país, de gestores para ambiente de inovação, né? E agora, hoje são uma lista com 143 pessoas que foram aprovadas para o curso, tem mais de 10 pessoas de Guarapuava. Então, a gente fica muito feliz, porque Guarapuava está entendendo o recado. Eu não sei se nós somos maioria, mas é um número bem significativo, né? 140 vagas, nós temos mais de 10 pessoas aprovadas, e são pessoas que vão fazer isso fora da sua atividade, né? Todas elas estão trabalhando, atuando nos ambientes de inovação. Então são notícias boas e que só deixam entusiasmo para todos nós. Bacana. Eu acho que precisa estar mais aqui, né? Sim, sim. Porque acaba que fica fechado dentro de uma bolha. E a sociedade, porque é um assunto que ele é, por ser algo novo, que está em ebulição, não é novo, né, mas que está em ebulição agora, então as pessoas têm dificuldade de entender. Eu posso dizer que a água está fervendo quando se fala de ciência e tecnologia em Guarapuava, né? O número de pessoas envolvidas em Guarapuava com isso hoje é muito grande, é muito grande. As coisas que estão acontecendo é muito significativo, né? Aí um papel fundamental foi o fórum, né? O fórum de Guarapuava é diferenciado, a gente tem que dar destaque ao Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação do Guarapuava. As instituições de ciência e tecnologia de Guarapuava compraram a briga, então é todo mundo voluntário nessas atividades, né? Dá trabalho, porque tudo é extra-horário, né? Mas a gente está avançando, e esse ano, né, eu tenho certeza que as notícias vão ser muito boas. Se o ano passado já foi muito positivo, aliás, 23 foi bom, 24 foi muito bom, né? 25 vai ser excelente. Vai ser excelente, com certeza. E quem ganha com isso? A sociedade de Guarapuava, né? A gente, quando trabalha em ciência e tecnologia, a gente não trabalha olhando para o retrovisor, a gente trabalha para o amanhã, né? Então, é dentro de uma estratégia de um propósito de melhoria de qualidade de vida, de melhoria de remuneração. A gente precisa melhorar a renda per capita da nossa população, a gente precisa aumentar as oportunidades para fixar os jovens guarapuavanos aqui, né? E atrair gente, atrair empresas, porque aqui está acontecendo. Bacana. Mais alguma coisa que o senhor queira falar? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. É empolgante. Para quem é de fora, para quem está aqui há pouco tempo, é transformador o que está acontecendo em Guarapuava. A gente precisa chegar a isso no nosso entorno, nós precisamos chegar na sociedade de Guarapuava para que isso efetivamente
se transforme, né, em benefício para a sociedade de Guarapuava. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui, convidá-lo a estar mais vezes aqui, nos provoque, Sim. porque a nossa demanda é muito grande, então eu sempre peço, nos provoque, porque a gente não consegue ter uma bola de cristal aí, ainda é o meu sonho de consumo, né? Que a gente, porque tem muita coisa acontecendo, não só em Guarapuava como na região, e a gente não consegue ter esse alcance, a gente não consegue dar conta de ter esse olhar assim mais aprofundado para cada setor, né? Então a gente precisa ser provocado, né? E o nosso papel é divulgar o que está acontecendo, né? E é notícia do bem. Notícia do bem, a gente precisa de notícia que nos leve para cima. Isso aí. Né? Bom, eu queria agradecer a você também que nos acompanhou até esse momento e continue ligado no seu portal www.redesudenoticia.com.br.